Olá pessoal, dando continuidade às orientações, gostaria de orientá-los na APC de matemática, introduzindo o conceito de frações. Nós temos aqui uma situação problema, introduzindo esse conceito utilizando o material dourado. Então, observe as peças do material dourado abaixo e a quantidade de cubinhos necessário para formar a barrinha. Que fração o cubinho representa em relação à barrinha? Então, nós temos aqui 10, né, o inteiro representa 10, e o 1 representa uma parte desses 10, né? Então, respondendo o questionamento, vamos começar aqui. Quantos cubinhos existem na barrinha? Quantas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um cubinho representa que fração da barrinha? Então, você tem 10, tirou uma parte de 10, né? Uma parte, ela representa apenas uma parte das 10. Como lemos essa fração? Se é uma parte de 10, significa que nós temos 1/10. Se fossem 2 cubinhos, que fração representaria da barrinha? Então, 2, duas partes, duas partes de 10. Então, nós teríamos 2/10. Se fosse 4, 1, 2, 3, 4. 4 de 10. Então, 4/10. E se fossem 10 cubinhos? 10 de 10. 10/10, ou um inteiro nós teríamos, porque aí então tomaria todas as partes, porque cada parte dessa corresponde a 1/10. Então, se eu pegar todos os 1/10, eu terei o inteiro. A segunda situação, problema, diz: observe a imagem apresentadas abaixo. Então, entre os números racionais a seguir, quais podem ser utilizadas para representar a figura colorida de azul e a figura colorida de amarelo? Então, olha só, eu tenho aqui essa barrinha que foi dividida em 10 partes e pintadas apenas 4. Então, como eu represento isso na forma fracionária? Então, eu tinha 10, pintei 10. Tinha 10, pintei 4. Então, 4 partes de 10. Se fosse na forma decimal, como que eu representaria? 4, porque eu tenho 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. Então, eu tenho 4/10 de 10. Então, eu diria 4/10. Na figura amarela, eu tenho a figura dividida em 10 partes e foi pintada apenas 5 partes. Então, 5 partes de 10. Na forma decimal, eu teria 5/10. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. Então, eu teria 5/10. Como eu represento o número decimal? Vocês vão receber o material de apoio, né, que explica direitinho como que vocês representam na forma decimal e na forma fracionária, ok? Quantas partes tem a figura apresentada? Então, quantas partes tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas partes estão pintadas de azul? 1, 2, 3, 4. Quantas estão de amarelo? 1, 2, 3, 4, 5. A questão C, ela foi repetida, né? Então, vocês podem cancelar. Os números meio e 0,5 são diferentes em que? Vamos analisar essa imagem. Então, olha só. Aqui, eu peguei 5/10 de 10. Então, eu posso representá-la com 0,5, ou eu posso dizer que eu peguei a metade, o meio, que eu peguei a metade desta imagem. Então, elas são diferentes ou são iguais? Respondam. João, Carolina e Ana, eles interpretaram essa imagem da seguinte forma: como a figura tem 10 partes
e apenas 4 estão pintadas, são representadas 4 de 10 partes. Por isso, escolhi 4 décimos na forma de fração. Carolina, como a figura foi dividida em 10 partes, representa 1/10 do inteiro. Olha só, cada parte representa 1/10 do inteiro, como eu tenho dito, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. Tendo 4 partes pintadas, temos 4 décimos. Então, ela representou na forma decimal, 0,4. E Ana disse o seguinte: se ela pegasse essa imagem, dividisse apenas em 5 e tomasse 2 partes ou pintasse 2 partes, ela poderia representar na fração dessa forma, 2/5. É a mesma imagem, representada a mesma quantidade, porém dividida em partes maiores. Então, ela representaria com 2/5, ok? 3. Analise a situação, problema e responda. Quais as possibilidades de escolha representam a figura? Então, qual dessas 3 possibilidades representam a figura? Escrevam aqui. Por que escolheram estas respostas? Então, assim, pode ser mais do que uma resposta, tá? Porque ela pode ser representada de forma diferente. E não só de uma maneira. Então, vocês vão escrever aqui. Que outra fração poderia ser escolhida no lugar da fração 5 décimos? Olha só, vamos voltar aqui. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. Então, eu represento 5/10 assim, 5/10 ou 5/10, como está aqui. Mas nós já vimos que 5 é a metade de 10. Então, como que eu posso representar na forma fracionária 5/10? Por quê? Lembra que eu falei lá que isso aqui é a metade? Como que nós representamos a metade na forma fracionária? Observem aqui as atividades anteriores que vocês vão se lembrar, ok? Aqui na aula do dia 5/6, observem as representações, 4 décimos, 0,4 décimos. Logo, 4/10 é igual a 4 décimos. Por quê? Se eu dividir 4 por 10, eu terei 0,4. Como? 4 décimos e 2/5 são equivalentes. Temos 2/5, 4, que é igual a 4 décimos, que é igual a 0,4. Depois, que frações representam a figura apresentadas? Vocês vão olhar aqui, né, no que já foi explicado, vão responder. Que número decimal a representa? Então, qual o número decimal que apresenta aqui? Qual a relação entre as frações e os números decimais que representam essa figura? Qual a relação deles? Né? Eles são maneiras o quê? Iguais, que são escritas de formas diferentes, ok? Próxima aula do dia 9/6. Para fazer um bolo com sua mãe, Mariana precisava escolher entre 2 receitas. Uma delas era necessário 2/4 de litro de leite e a outra receita, porém, ela verificou que era necessário 0,5 litros de leite, ou meio litro. Há alguma diferença entre as quantidades de leite utilizadas das 2 receitas? Por quê? Então, essa parte de leite, 2/4 de leite, né? Olha, pego 1 litro de leite, divido ele em 4 partes e pego 2. Quanto que é 2 partes de 4? Não é a metade? Então, aqui, a metade, 2/4 e meio litro, não são a mesma coisa? Porque se 2 é a metade de 4, então, meio litro é
semelhante a 2/4. Como você começou a fazer a atividade? Como você comparou as quantidades representadas na questão? A que resposta você chegou? O que você percebeu ao comparar as suas respostas com o seu colega? No caso aqui, você não vai ter colega, né? Então, você responde individual mesmo, ok? Bom, no mais, as orientações para as atividades de matemática. Qualquer dúvida podem me contactar. Até a próxima. Bons estudos para vocês.